Olá, tudo bem? Hoje é dia de portal 11/11, energia da justiça, energia do número 1, um portal muito poderoso, e vamos trabalhar aqui mensagens de cura. Hoje você se conectou com o grupo número 1 e vamos ver aqui as mensagens e as energias que as cartas trouxeram para vocês. Eu espero que vocês gostem e que essas mensagens ajudem a destravar o que quer que esteja travando a sua vida nesse momento, ou que traga respostas, soluções e elucidações para o momento atual, para o que você está vivendo agora. Vamos lá. Para o grupo número 1, vem a energia de um caminho que se abre. É um caminho que está aberto, é uma opção para vocês. Aqui pede nesse momento que você vá para esse caminho. É um caminho de mais paz, é um caminho novo para vocês. Talvez é um caminho novo porque você sempre viveu muito no caos, na raiva, na reação, e aqui pede espontaneidade, aqui pede ingenuidade, pureza, aqui pede uma pessoa aberta a viver de forma diferente, a viver de uma forma nova e a viver com simplicidade, com humildade, a trazer essa energia para sua vida. Porque a vida que essa pessoa está levando atualmente é muito oposta a essa energia. Então aqui está pedindo: trabalhe no simples, trabalhe na paz, vá para o caminho da paz, não vá para um caminho de reação, de raiva, um caminho de bater de frente, de combater. Aqui está pedindo para você soltar, para você se permitir também trocar de pele. Esse caminho pede que você seja diferente do que você foi até aqui. Mesmo que você seja uma pessoa mais velha, que você considera que não tem como mudar, que as coisas não vão mudar, a energia que mostra o contrário, que há um caminho totalmente novo para você viver, mas você também precisa escolher esse caminho. Você também tem que mudar o seu jeito, se permitir trazer uma pessoa nova. Aqui tem uma pessoa nova dentro de você, que quer viver experiências novas, que quer sentir coisas novas, que quer uma vida de mais clareza, que quer ter mais clareza, mas você precisa iniciar alguma coisa, você precisa começar ou, para alguns casos, recomeçar. E aqui há essa possibilidade, não precisa ficar atrasando o seu processo ou num caminho que você vê que não tem mais jeito, ou com uma atitude, uma postura, uma reação que trava a sua vida, que não te traz outras opções, outras escolhas, oportunidades, principalmente que não te traz soluções reais. Não te traz, essa paz. Aqui a sua energia, grupinho número 1, pede paz, é um momento de trabalhar a paz. É um momento de trégua, é um momento de também erguer a bandeira da paz. Porque se você ficar com uma outra postura, uma outra reação, ou escolher um outro caminho, com certeza é mais do mesmo que você já vem vivendo. Não tem aqui energia nova para ser trabalhada com uma mesma postura, com a mesma reação, com a mesma atitude. Aqui pede que a pessoa troque de pele. Um caminho novo pede uma nova pele. Um caminho novo pede que a pessoa transcenda, evolua e se permita ser uma pessoa nova, com uma vida nova. Não tem como você pedir mais paz se você só está em guerra. Não tem como você pedir mais tranquilidade se você está sempre ali nervoso, nervosa, ansioso, ansiosa. Então aqui primeiro pede que você solte todo esse controle, solte toda essa energia de dúvidas, que isso também te atrapalha, e entra num caminho de mais confiança. Se permita confiar, se permita acreditar, dá um voto de confiança nesse caminho novo, nesse caminho de mais paz. Com certeza você terá, sinais aí para esse caminho. Com certeza você será guiado, você não estará sozinho nessa nova empreitada. E você também tem a sua sabedoria interna, que vai te ajudar nesse caminho. Só que com um caminho mais fácil, você também tem mais facilidade de lidar com os obstáculos, você tem mais facilidade de trazer soluções,
do que se você insistir num caminho que está mais fechado, que está mais complicado. Então aqui, na sua energia, dá para entender que os caminhos estão abertos. E a pergunta que vem para você é: você está aberto a esse caminho? Você quer isso? Ou você quer continuar num caminho de muita dificuldade, de muito sacrifício? Porque aqui na sua energia, você está confiando muito numa espera, você está confiando muito num caminho fechado, você está se sacrificando, se prendendo e colocando que: "Ah, eu tenho que esperar, tem que abrir aqui ou tem que vir uma solução para eu entender que é o momento de eu agir". E por que não trabalhar com o que tem agora, grupinho número um? Por que não tentar com o que já está aberto? Porque é assim que os caminhos vão se abrindo, é assim que a vida vai te colocando mais chão para você pisar. Quando você fica só esperando o melhor momento, ou quando você coloca assim: "Eu só vou ser feliz, eu só vou estar bem quando isso acontecer". Mas quando que isso vai acontecer? Por que que eu não estou trazendo agora, desde já, elementos, soluções ou até mesmo tentativas? Arriscar, somente arriscar. Por que que eu não estou arriscando agora? Porque eu estou esperando, me sacrificando e me colocando num lugar de que eu preciso só esperar, que as coisas para mim é só na hora certa. Por que eu não estou fazendo a hora certa para mim? Por que que eu estou deixando as oportunidades passar? Esse caminho ele está aberto, mas eu também preciso entrar nesse caminho. Eu preciso me propor a ser uma nova pessoa. Eu preciso me propor a aprender nesse novo caminho. Não adianta eu querer um cenário novo se eu continuo a mesma pessoa, se eu não mudo, se eu não estou aberto também a mudar e a renovar certos preconceitos, certas crenças, a me abrir também a me atualizar. E aí, na verdade, eu acabo vivendo mais situações repetitivas, eu vou, me conectando com pessoas muito parecidas, com lições já passadas e eu não vivo lições novas, eu não tenho novidades, e aí eu entro num ciclo vicioso. Então aqui a sua energia está dizendo que você não precisa mais disso. Você não precisa mais continuar com essa atitude, você pode mudar. Você sabe que tem coisas que são destrutivas, maus hábitos, maus comportamentos, más atitudes que você tem, principalmente com você, com a sua vida, que você pode mudar, você pode ser uma pessoa totalmente nova, você pode ter disciplina e você pode conseguir. É tudo muito simples, mas também ao mesmo tempo é muito difícil para quem já está num ciclo vicioso, de comportamento, de atitude, de também de escolhas. Então aqui está pedindo para você trabalhar no simples da sua vida, nas bases, no que é prioridade para você, no que vai fazer realmente diferença, que você precisa ter hoje e que você precisa conquistar agora. Que você não tem mais que ficar esperando, então você tem que fazer isso acontecer. A sua energia está também chamando a sua responsabilidade. Portal 11 do 11 é portal de justiça, eu tenho que também semear para colher. Então aqui a sua energia está te chamando para você semear nesse novo caminho, mas semear como uma pessoa nova, com uma atitude nova, mas trabalhando essas bases, é o simples, aqui está falando de detalhes, detalhes que você vai deixando para lá, detalhes que você sabe que vão te prejudicando, que está te prejudicando nesse momento. Então é olhar esses detalhes, e às vezes você está olhando para o que é ilusório, você está se contentando com o que é pouco. E há na sua vida um novo trabalhar aqui, mas de coisas simples, que para você é tudo, que para você vai fazer a total diferença. E com, essa atitude atual, você está fechando os seus caminhos, você está se sentindo encurralado pela vida, porque na verdade é uma rua sem saída, é um caminho sem saída. Não tem mais como brotar coisas novas com você semeando coisas velhas, ou você nem está semeando nada. Como que você vai colher alguma coisa diferente? Como que o seu caminho vai ser diferente? Então aqui está pedindo que você comece a meditar mais a respeito do que veio aqui na leitura, nas mensagens, e comece a meditar também sobre a sua vida, sobre você, trabalhar mais essa energia que é mais superior, a essa energia que ela é muito tranquila e muito sábia, que há dentro de você e há em qualquer pessoa,
mas é aquela simplicidade, aquela humildade de olhar para as coisas com verdade. Olhar para o que você realmente precisa nesse momento e o que realmente importa para você nesse momento. Porque em cada fase que a gente está, a gente vai precisar de coisas diferentes. E nessa fase atual, você está precisando de coisas diferentes. Do que você já trabalhou até aqui, do que você já conquistou até aqui, você precisa de mais. Mas não é aquele mais quando a gente pensa em pompa, quando a gente pensa: "Ah, se eu tiver esse apartamento, se eu tiver esse dinheiro", não. Você está precisando do básico, que você nem está olhando nesse momento, que você deixou para lá. Você está vivendo só na ilusão ou de padrões da sociedade, padrões da sua família ou seus próprios padrões, de que você gostaria de conquistar ou de que você se via nesse padrão, nesse modelo dessa idade e você não alcançou. Aqui a sua energia está falando que não é isso que você precisa, você colocou isso para você, ou colocaram isso para você também, só que não é isso. É o simples, é uma vida de qualidade, é uma vida de bem-estar, é ter a as pessoas que vão te ajudar, é ter apoio, é ter boa parceria, ter bons relacionamentos, é ter um emprego que não você não vai só olhar o dinheiro, você não vai só olhar a conquista, não, é ter um bom emprego que te garanta ter sanidade mental, que garanta de você ter as suas coisas, é o básico. Você colocou coisas demais para você que ficou até difícil de viver ou de alcançar. E mesmo que você tenha conquistado as coisas que você colocou, quando você realmente conquistou, você viu que não era nada daquilo que você pensava. Quando vem realmente a conquista, acaba se perdendo, porque você colocou num lugar também muito ilusório de que: "Nossa, quando eu conquistar isso, eu vou ser muito feliz". E aí você conquista e vê que não é, porque não tem as bases, não trabalhou nas bases, não trabalhou nessa energia simples que vem, e vem energia de paz. E dependendo do que a gente coloca de modelo para alcançar, às vezes é um modelo muito difícil, é um modelo de muito caos. E aqui na sua vida está pedindo um modelo de paz. E às vezes é preciso viver com mais humildade, com mais simplicidade para ter paz. Ao menos é o que vem na sua energia nesse momento. O que você está tentando conquistar, ou o que você colocou lá no alto patamar da sua vida, é uma energia muito confusa, é uma energia muito difícil, e aí fica numa eterna cobrança, numa eterna luta, numa eterna guerra, numa eterna competitividade, para quê? E a sua energia está chamando você para essa paz, que é uma energia que você consegue lidar melhor, que você consegue ver resultado. Você precisa ver resultado no que você está semeando. Por isso que vem essa energia aqui falando de semear e de colher. Dessa colheita. Então a colheita não está boa, não está te sustentando na sua vida, não está trazendo aquela realização, aquele sentimento de realização, aquele sentimento de felicidade, porque aqui na sua energia esse simples fala que você vai ser muito mais feliz nesse caminho, dessa forma, desse caminho aberto, né, que falou no começo da mensagem. É tudo muito mais leve, que você vê o seu caminho, você vê futuro, você vê as coisas fluindo, dando certo. E quando você vê só dificuldade, só caos, resolve um problema, aparece outro, conquista uma coisa, mas parece que aquilo não é uma conquista, ainda falta mais, nunca é o bastante. Aqui o que dá para entender é que nunca é o bastante. E nesse momento, grupinho número um, você precisa lidar com essa energia de que eu plantei, eu colhi, eu tive esse resultado de todo o processo de maturação que você passa, que algumas áreas da sua vida passa, dessa conquista, de realmente aproveitar aquela conquista, de realmente vivenciar aquilo e de não simplesmente colocar num lugar de ganhar uma medalha, de ganhar uma realização e simplesmente: "Ah, acabou, vamos para o próximo", não, de saborear aquela conquista, de viver aquele momento. É como se você só conquistasse as coisas e tudo passasse batido. E aí quando você olha para sua realidade atual, quando você olha para sua vida atual, você sente insatisfação. Então o que dá para entender aqui é que você precisa trabalhar e fazer uma construção
que no fim você tenha satisfação, que você viva essa satisfação, porque isso vai te trazer autoconfiança, você vai confiar também na sua vida. Desse jeito que você vem vivendo é difícil de acreditar, é difícil de ter paz, porque a sua energia está pedindo muito paz, de viver essa paz. Há momentos de caos na vida? Há, mas não é toda hora. Então você também precisa se acostumar com a paz, porque você fica só na ansiedade, na insônia, isso também começa a mexer com a sua saúde mental, a sua saúde física, com a sua vida num geral. E você precisa trazer a energia da paz, da leveza, da clareza e de ter confiança no que você está criando na sua vida. Essa energia nova, que é uma energia mais pura, que é uma energia mais criativa, que arrisca, essa energia ela está plantando alguma coisa e ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer e conquistar algo por si, algo que a pessoa depois olha no resultado final e pensa: "Nossa, eu me dediquei, eu fiz tudo isso, olha o meu resultado, olha que bacana, olha a minha satisfação". E principalmente, né, vivenciar essa satisfação. Isso vai te trazer muito mais na sua vida, muito mais experiências bacanas e outras fases melhores do que essa eterna busca que você está. É uma eterna busca e nada é o bastante, é só insatisfação, e mais disso você vai encontrando ao seu redor, com situações, com pessoas e muita repetição. Então você precisa sair desse ciclo de repetição. Aqui pede que você troque de pele, que você se transforme como pessoa. Você pode mudar, você não precisa ficar sempre do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, mas acho que a princípio aqui você precisa se desafiar. Você precisa trazer essa pessoa nova, trazer esses elementos novos na sua vida, e aí esse caminho vem. Agora, uma pessoa que está sempre pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas atitudes, com os mesmos maus comportamentos, com as mesmas reclamações, com as mesmas insatisfações. O que que essa pessoa traz de caminho novo? Nada. O que que essa pessoa traz de experiências novas ou novos desafios, de fases diferentes, de até obstáculos diferentes? Não traz nada novo na sua vida. É uma eterna busca, uma eterna insatisfação, nada está bom, nada, te agrada, nada te traz felicidades. E aqui a sua energia está pedindo que você trabalhe essa paz, que você se contente às vezes com o pouco que você tem, e às vezes é com esse pouco que você vai fazer muito na sua vida, porque quem não está se contentando nem com o pouco, porque aqui você pode olhar que é pouco, mas não é pouco, é muito, que é a qualidade, que é a base, é o que te dá base para viver, é o que te dá base para seguir, para você ainda é muito pouco, mas quando você olhar para esses detalhes, você verá que é tudo, que é o muito na sua vida, que é o que você não tem nesse momento, que você não está criando, que você nem está tendo criatividade de mudar a sua vida, mas é o que vai te dar todo esse preenchimento que você sente falta. Porque você teve muitas conquistas, mas quando você olha para a sua vida atual, para a sua situação atual, para o seu eu atual, você não se sente satisfeito, satisfeita. Então tem que trabalhar essa satisfação aqui, tem que ter alegria, tem que ter felicidade, tem que ter, essa conexão com esse pouco, que aqui eu vejo que é muito, mas você não trabalhou isso na sua vida, você sempre colocou que: "Eu preciso ser o maior, o melhor da minha família, eu preciso conquistar esse emprego, eu preciso conquistar um casamento, eu preciso ter tantos filhos, eu preciso ter essa casa, porque se eu não tiver eu não sou alguém, eu não sou ninguém". E aí você vai se colocando coisas tão inalcançáveis e aí você não trabalhou, o simples fato de estar bem com você, o simples fato de da sua vida estar em paz, e é isso que você tem que cultivar, esse é o caminho novo, de ter saúde mental, de ter um emprego bacana que você se sinta bem, de não só ter um lugar por ter um lugar para agradar as pessoas ou para as pessoas olharem para você como alguém. Você precisa de ter conquistas para você. E você só teve conquistas até aqui, só se baseou no modelo que foi imposto pelos outros e não por você.
E aí você tá num beco sem saída, grupinho número um, para você enxergar que tem coisas aí que você nem viveu ainda, que são muito simples, e que você nem viveu, nem colocou que era necessário, mas para você, para sua pessoa hoje, é muito necessário. Então é comer bem, é ter qualidade, ter um bom horário, ter, disponibilidade para fazer as coisas que você gosta. Então nesse grupo, o que falta é o pouco, é aquele pouco que você não deu importância, que você foi negligenciando e com certeza hoje, te pega, né, quando você tá com uma saúde mental ruim, quando você tá com muita ansiedade, quando você não dorme direito, ou quando você tá passando aí por muitos caos, quando você não tem boas relações, porque tudo foi negligenciado. E aí vem esse novo eu para te dizer: "Olha, vamos fazer diferente? Vamos, dar importância aqui para o que realmente é prioridade hoje?" E é o simples. É você ter tempo de ver a sua família, é você ter tempo de qualidade com os seus filhos, de buscar os seus filhos na escola, de poder comer na mesa com a sua família, com os seus filhos, ou de poder ter paz na sua casa, de ter o seu canto, mesmo que seja muito simples, ou de, sei lá, igual eu falei de casa, tem pessoas aqui que querem muito uma casa ou um carro. Será que nesse momento você pode bancar ou você pôde bancar uma casa? Talvez você se apertou tanto para ter uma casa e, sei lá, talvez você gostaria mesmo era de viajar, era de estar fazendo uma aventura em outros países, um mochilão, um intercâmbio. Então, assim, começa a parar e a pensar na sua vida, na sua perspectiva. Para de colocar a perspectiva dos outros, porque é pesado demais. E aí falta todo esse simples que você, pelo que eu vi, não viveu até aqui, mas que se você se propor a viver, com certeza você vai se sentir uma pessoa nova, é como se você vivesse uma nova vida. Você precisa viver uma nova vida, é o que dá para entender aqui. E você pode fazer isso independente da etapa que você estiver ou da idade que você está nesse momento. Aqui, a leitura está falando para você que não é tarde, pode começar agora, você pode fazer agora. Não tem que ficar colocando impedimentos, você já se colocou impedimentos demais e você só viveu, a história, o script dos outros. Está na hora de você viver a sua própria história, nos seus moldes, da forma que você quer, porque tem conquistas aí nesse caminho que nem foram suas. Por isso que não tem sabor, por isso que não tem prazer, por isso que não tem realmente aquela satisfação e completude quando você finaliza uma experiência, uma realização. Aqui é insatisfação atrás de insatisfação, ou uma pessoa que está perdida e pensa assim: "Nossa, o que que eu quero? Nem eu sei o que eu quero". Então você está precisando aí se encaixar em você e se permitir ser uma pessoa nova, se permitir fazer coisas novas, ir estudar o que você quer estudar agora, tentar, e não deixar mais de lado a as suas vontades, porque o tempo está passando. E você pode ainda trazer essa pessoa que quer novas experiências, mas quando você vai deixando o tempo tomar conta, grupinho número um, a sua vida vai passando batido, e aí você olha e só insatisfação. Então pense nisso, pense nessas mensagens que vieram. Eu vou parar por aqui, eu acho que já é suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, que tenha feito sentido aí para o seu momento atual. E se não ressoar, deixa de lado, que com certeza vai servir para uma outra pessoa. Tem também os outros grupos aqui dessa leitura do portal que você pode ver e com certeza terá mais mensagens aí importantes para você. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Hoje é dia de portal, o portal 11 do 11, energia da justiça e energia do número um. É um portal muito poderoso e vamos trabalhar aqui mensagens de cura. Hoje você se conectou com o grupo número 2 e vamos ver quais mensagens, quais principais energias as cartas trouxeram para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem e que destrave, que essas mensagens destrave o que quer que esteja te atrapalhando nesse momento, ou que esteja te impedindo de ter uma luz, de ter uma boa energia ou uma resposta. Então, vamos lá.
Bom, aqui com o grupo número 2 fala de algum tesouro que foi perdido, alguma coisa que o grupinho número 2 perdeu aí nos seus caminhos, na sua vida, na sua história, e o grupinho número 2 está muito voltado para esse tesouro perdido. Só que aqui na energia já fala dessa perda. É algo que você não consegue mais reaver, você pode até ter uma devolução, algum tipo de devolução aqui, mas não será como antes, nada será como antes, o grupinho número 2. Por quê? Como esse portal fala de justiça, com certeza vocês aqui, principalmente desse grupo, estão conectados com a justiça. Vocês querem justiça, vocês querem uma devolução. E aqui, alguns ainda também querem vingança. Alguma coisa foi perdida de muito valor para vocês e vocês estão tentando reaver, só que isso virou um foco tão grande que isso está controlando a sua vida e isso já deve ter um tempo. Então aqui as energias estão tentando te lembrar que é hora de cortar essa situação, é hora de bater o martelo, é hora de chegar num consenso. Aqui pede que você corte, que você dê um basta nisso, principalmente para você, porque é aí que essa situação também chega numa resolução, porque da forma que você quer, grupinho número 2 não vai acontecer. Eu vou te dar um exemplo, material. Digamos que você foi roubado, digamos que roubaram R$ 10.000 da sua conta. Você sofreu um golpe e roubaram esse dinheiro. Aí você passou todo um perrengue sem esse dinheiro, teve que tentar reaver ou teve que processar para conseguir esse dinheiro de volta, enfim. Mesmo que você consiga esse dinheiro com juros e correções monetárias, nada vai te devolver, grupinho 2, o que você passou durante esse processo. Todo o perrengue, toda a ansiedade, toda a raiva, todo o nervosismo e os problemas que você passou durante esse processo. Não tem uma devolução. Então aqui a energia está tentando te chamar a atenção que a justiça não trabalha dessa forma, principalmente a divina, e nem mesmo a justiça dos homens. Não tem como devolver algo que já foi perdido. Então aqui é para você entender que a justiça ela vai trabalhar da forma que der para trabalhar, dentro dos acontecimentos que são desencadeados numa situação. A gente sabe que toda ação gera uma reação, mas uma devolução exata não é compatível com o nosso mundo real, porque tem todos esses acontecimentos no meio do caminho, como eu citei o exemplo dessa perda desse dinheiro. Então, se você está passando por um processo, uma briga aí com alguém para tentar reaver algum dinheiro ou algum outro problema que você teve, tenha consciência que você não vai ter essa devolução e que ter essa devolução ou ficar ali insistindo na briga não vai te devolver o que foi perdido. Aqui o que tem que ser trabalhado é a conscientização do que foi perdido, porque isso vai tomando conta da sua vida. Você está girando toda a sua vida, todos os acontecimentos e também as suas ações dentro dessa perda. Isso virou um foco. Eu sei que tem situações aqui que são muito delicadas, que a gente pode estar falando até de problemas assim realmente muito sérios, que é difícil da pessoa desapegar, mas aqui está pedindo que você pense mais a respeito, porque é difícil trazer essa devolução que você quer. Porque na sua energia, grupinho 2 você está travado, a sua vida está travada, você está baseando toda a sua vida nessa devolução, você está fazendo planos em cima dessa devolução, principalmente aqui quem está brigando por dinheiro, brigando por algum tipo de devolução aí de dinheiro ou algum tipo de partilha, de separação. Então está girando tudo dentro dessa devolução e a pessoa está colocando para si: "Ah, eu só vou fazer isso aqui quando sair o dinheiro. Eu só vou ficar feliz quando esse dinheiro sair, quando essa pessoa se der mal, quando ela passar, quando ela sentir o mesmo que eu senti". E é aí que está o problema, grupinho 2, porque não tem como você ter essa certeza, não tem como você basear a sua vida nessa volta aí para essa pessoa ou dessa situação. Porque a vida não é linear, ela tem uma dinâmica muito complexa e a justiça divina trabalha muito dentro dessa
complexidade. Então, é difícil de você, acreditar também, porque vira até uma crença: "Ah, eu tenho que acreditar que a justiça divina não falha". Realmente ela não falha, só que a outra pessoa, ela pode ter feito mal para você, só que ela não vai receber essa conscientização passando pelo que você passou. Mesmo que ela passar, talvez ela nem sinta nada do que você sentiu. Para ela terá que ser de outra forma. É assim que a justiça divina trabalha. Por isso que a justiça está ligada com o karma. O karma que a pessoa está gerando para ela, ok, é dentro do que ela fez com você, mas não significa que exatamente é naquela mesma moeda. Igual o exemplo que eu falei aqui do dinheiro. Mesmo que tenha a correção monetária, eh, o tempo é outro. Você está em outra época, você está recebendo um dinheiro de um passado. O presente é outro, o momento atual é outro, então não tem como você simplesmente parar a sua vida naquele momento, porque você passou por todo um caminho até ter essa devolução desse dinheiro, até sair esse resultado que você queria, só que esse processo aí, não ficou parado no tempo, você viveu esse problema, você viveu essa situação. Então não tem como eu te dar um valor, simbólico que seja, que vai suprir tudo que você perdeu, que vai suprir o que você passou. Então aqui a chamada de conscientização para você, de que essas coisas infelizmente acontecem. Às vezes a gente pode ser uma pessoa ruim na vida do outro e vice-versa, e a justiça, ela tenta colocar as coisas nos seus devidos lugares de uma forma mais dinâmica, e não para agradar a mim ou agradar o outro, para de alguma forma trazer um equilíbrio entre as partes envolvidas numa situação. E quando você fica apegado, apegada numa vingança, numa devolução que é irreal, que é ilusória, você está cavando aqui um problema muito grande para si, porque a sua vida ela vai perdendo sentido, as coisas à sua volta vão perdendo sentido e fica girando nesse problema que vai se tornando um problema sem fim. Que dá para entender aqui que está um problema sem fim e você precisa cortar isso. Você principalmente precisa bater esse martelo, porque com certeza isso vai ter uma resolução. E assim, tem coisas que não vão agradar a gente, é na justiça dos homens, que a gente vai precisar, por exemplo, recorrer a um processo? Sim, mas aqui está te lembrando que saiba a hora de parar. E para a maioria aqui já é hora de parar. E já chegou a hora de deixar essa briga de lado, essa busca, porque aqui está uma busca incessante por algo que também já perdeu o seu valor. Veio também na minha mente um outro exemplo, que é como uma pessoa pegar um dinheiro de uma outra época, por exemplo, o cruzeiro, que hoje não tem valor monetário nenhum, e tentando atribuir algum valor dentro do seu momento atual. Não tem valor, perdeu o valor. Principalmente para situações que são de cunho material, o valor foi perdido. Uma casa, uma separação ali que vocês têm uma casa em comum, aquele valor que vocês pagaram, todos os custos que vocês tiveram, quem trabalhou mais, quem investiu mais, dentro de um processo, acaba sendo perdido o grupinho 2. Você não vai ter toda a devolução que você gostaria. As pessoas que cuidam desse processo não vão ter empatia por um ou por outro, eles vão ter que tentar chegar num consenso que seja equilibrado para ambas as partes. Então é difícil aqui de contabilizar um valor exato, principalmente para você que trouxe essa situação aqui para essa mesa hoje, um valor que vai te agradar, porque não é só sobre o dinheiro, não é só sobre a perda, é sobre todo um processo que envolveu muitas fases que você passou, e várias fases ruins e problemáticas, que ninguém sabe, só você sabe. Então não tem como devolver isso para você da forma que você quer. É como se você quisesse algo concreto, que você pudesse olhar, tocar e sentir: "Nossa, me devolveram". Não tem como, grupinho 2. Você vai ter que elaborar isso de outra forma, essa perda. Tentar ter essa devolução de uma outra forma, não é material, tenha certeza disso. Até porque
Não é só o dinheiro que foi perdido. Então teve perrengues, teve preocupações, é de outras formas que você tem essa retribuição. E não é com o outro também passando perrengue ou sofrendo, porque como eu falei, ele pode não sentir da mesma forma que você sentiu, para ele pode ser fichinha. Então a justiça divina, ela vai te devolver de outras formas. E a forma que a justiça quer trabalhar com vocês é com outras pessoas, você se unindo a outras pessoas, a que fala muito na sua energia, de que você precisa compartilhar mais, que você precisa receber mais, trocar mais. Tem muita energia aqui de parcerias, de energia de equipe, trabalho em equipe, então você precisa de ter outras pessoas te ajudando, você precisa também se permitir ser ajudado, ajudada. Às vezes você está precisando de receber generosidade de outras pessoas, e pode ser uma retribuição, pode ser um alívio de carga momentâneo que apaga aquilo lá que você passou lá atrás. Aquele período de turbulência que só você sabe como foi, principalmente se você passou por isso sozinho, sozinha. E aí quando você tem apoio, já tira aquela carga lá de trás, daquele momento de solidão, daquele momento de incerteza, já muda a energia. Então é essa a proposta da justiça, que isso que foi tirado de você em algum momento seja devolvido em outro. Agora você esperar que o outro se dê mal para você se sentir bem, para você sentir de fato essa retribuição, essa justiça agindo, você está atrasando o seu processo, da sua vida, das suas lições, e você deixa a sua vida em stand-by, sem um gerenciamento, sem um bom direcionamento da sua parte. Fica tudo correndo dentro dessa situação, e a sua vida não está girando dentro dessa situação. A sua vida gira em torno de você, das suas ações, das suas atitudes, das suas escolhas, e aqui está pedindo que você escolha cortar com isso. Isso está virando um ciclo vicioso, está trazendo muita instabilidade, você sabe disso, muita turbulência. Por quê? Porque esse é o seu foco. Você está colocando todo o foco nisso. A sua vida só vai destravar depois que isso for resolvido. E às vezes já passou da hora de resolver. E muitas coisas ficam ali atrasando, tomando muito tempo, porque a gente também não está deixando seguir como deveria seguir. E deixa esse negócio chegar num fim. Ou corta, como está pedindo aqui na sua energia, corta e desapega. Principalmente aqui, está pedindo que você desapegue e confie. Confie que o melhor vai ser feito para você. E às vezes naquele momento que bate o martelo ali, que o juiz chega numa sentença, que chega mesmo numa separação, que vocês formalizam alguma separação, talvez o que você vai receber ali de material é pouco, você acha que é pouco, mas quando você ver, de fato é uma libertação, porque a partir dali você pode fazer as suas próximas escolhas, as suas próximas compras, os seus próximos projetos, porque também aqui tem essa questão, financeira, material, porque você está precisando desse dinheiro, você também não está aqui brigando à toa. Você precisa dessa ajuda, só que quando você coloca isso como foco principal da sua vida, fica difícil, porque você precisa de outros elementos, você precisa correr atrás de outras coisas. Isso aqui é uma situação que está à parte. Você quer muito que seja resolvido, mas que está à parte. Isso aqui não é o foco principal. Mas com a forma que você age, que você pensa nesse momento, você colocou que esse é o foco da sua vida, que a sua vida não anda por causa disso, ou só vai andar quando isso for resolvido, mas resolvido dentro do que você quer. E não vai acontecer o que você quer aqui, porque não está mais no seu controle, grupinho 2. Está no controle dessa energia aqui de justiça, dos homens e justiça divina. Então, deixa que essas justiças façam a parte delas. Talvez não vá te agradar, mas confie, principalmente aqui, na justiça divina. A justiça divina sempre vai te defender, principalmente se aqui você foi uma vítima. Mas tenha consciência, principalmente no que acontece aqui no mundo real, que a justiça dos homens não vai agir dentro do que você quer. Até porque sempre eles vão colocar os 2 lados ali da moeda. E infelizmente sempre tem que chegar
no meio ali do caminho de uma situação assim, de um processo. Então aqui está pedindo que você solte, que você deixe isso ser finalizado, que você também corte isso para você, que você trabalhe sempre aqui que isso já foi resolvido, e sempre se conscientizar que as coisas não vão seguir como você quer. E também não colocar todo esse peso, porque fica pesado principalmente para você. Você está revivendo essa perda várias vezes, de várias formas. E se conscientize do que veio aqui. Não vai vir mais da forma que você perdeu. Não tem mais volta como era antes. É igual um cristal que se quebra, você cola, mas vai estar todo remendado. Não tem mais visualmente toda aquela composição inicial. Foi totalmente alterado. Aqui é a mesma coisa dessa situação. Se é um casamento que deu errado, não tem como mais colar. Se vocês entraram em brigas, se teve discussões verbais muito baixas, pesadas aqui, não tem como simplesmente restaurar. Se houve traições, um dinheiro não vai pagar as traições que você passou, as mágoas que você passou, mas seguir em frente, com certeza vai. Seguir em frente é o melhor, porque ficar só nessa perda, só nesse passado, vai, te afundar mais em dor. E às vezes, grupinho 2, a sua libertação é seguir em frente, a sua justiça, para você, é seguir em frente. É fazer a sua vida andar, é se reconectar com pessoas que você ama, novas aventuras, aqui está falando que você tem que passar por novas aventuras. Essa perda aqui também não é só uma perda que você tem que ficar ali só remoendo aquela perda, é uma libertação para você também, é um novo começo. E aqui também, mesmo que seja perdas, de pessoas, perder pessoas, por exemplo, pessoas que ficaram viúvas ou que perderam algum ente, por mais que em algum momento, seja difícil, tem o processo do luto, que geralmente leva mais tempo, mas vai chegar uma fase que você vai conseguir lidar com aquela perda, que você vai conseguir refazer sua vida. E um dinheiro, como eu falei, né, que tem casos aqui também, como eu falei de perda, tem herança. Uma herança não vai pagar a falta daquela pessoa, mas vai te ajudar a seguir em frente, a tentar reconstruir a sua vida, principalmente materialmente. Mas entenda a forma que a justiça trabalha dentro da dinâmica que é a sua vida. Agora, se você ficar se enterrando numa perda, numa situação como eu falei, né, que já foi perdida, que já foi cortada do seu caminho, você está trabalhando numa ilusão, um roteiro, um caminho que não tem muita história para acontecer. E aqui a sua vida, a sua energia pede que você se reconecte com a sua vida, com esse novo caminho. Essa, por trás de uma perda também tem um novo caminho, tem um novo recomeço. E é você seguir em frente quanto a isso. E o que vier desse processo, para você materialmente falando, você vai conseguir trabalhar da melhor forma. E também tem na sua energia muito apoio. Você precisa se permitir também ser ajudado, de ter outras pessoas te ajudando aí nessa reconstrução da sua vida. É um processo de reconstrução para você e muitas pessoas estão dispostas a te ajudar. Agora, se você se prende na vingança, se você se prende nessa perda, você também afasta essas pessoas, você afasta essas novas aventuras e a sua vida não quer isso de você. A sua vida quer que você tenha uma energia mais fresca, uma energia mais aberta, porque vão trazer para você novos acontecimentos, novos caminhos. Mas claro, se você estiver disposto, disposta a viver essas novas experiências, a sair desse redemoinho aí que passou na sua vida. Foi só uma fase. E lembre-se, grupinho 2, a mensagem que principal é que tudo passa. Mas não se fixe que você terá que ter essa devolução, que terá que ser do jeito que você quer para te agradar. Não, não vai ser assim, não tem como ser assim. As coisas são muito complexas, muito diferentes, as perspectivas das pessoas são diferentes. Um sapato que para você pode ser muito apertado, para outra pessoa pode ser muito folgado. Então não é dessa forma. Se conscientize disso. O geral da sua energia hoje é que você se conscientize
que a justiça vai trabalhar dentro de como ela puder trabalhar nas dinâmicas da sua vida e das pessoas envolvidas nessa perda, e não da forma que você quer, até porque cada um está em fases diferentes. Tem pessoas que erram também não por maldade, erram por estar num momento ruim. Você também já pode ter tido uma fala nesse momento de perda aqui, uma fala dura com alguém, já pode ter afastado alguém na sua vida e que queria te ajudar nesse processo aqui de luto, nesse processo aqui de mágoa, mas não foi por maldade. E você também não tem que receber uma vingança, uma energia ruim por causa disso. Então, dentro dessa dinâmica, envolve muitas pessoas, muitas histórias, muitos processos e a justiça ela vai tentando encaixar o que para cada um vai servir e vai conscientizar aquela pessoa. Se ela vai melhorar, se ela vai se reestruturar, se reorganizar mentalmente, financeiramente, aí vai depender dela. Assim como você não pode querer editar que o outro vai melhorar, que o outro vai enxergar o mal que te fez ou que te causou, simplesmente porque a justiça vai agir. A justiça vai agir de qualquer forma, seja a divina, principalmente a divina, mas às vezes a justiça dos homens falha, não acontece o que a gente gostaria, da forma que seria correta também, para dar uma disciplina em alguma parte que realmente ali agiu mal naquela situação, mas saiba que a intenção da justiça divina sempre é organizar a casa, organizar a situação. Mas talvez alguém aqui nessa situação não esteja aberto a melhorar, ou não está com cabeça para melhorar, está num mau momento. E tem gente que nenhuma justiça vai ser capaz, nenhuma disciplina, nenhum corretivo vai ser capaz de endireitar aquela pessoa ou de endireitar aquela situação. Como eu falei, o que foi perdido e você vai ter que aprender, grupinho 2. A mensagem principal aqui para você é desapegar dessa perda, desse mal, que eu acho que é o mal que ainda te corrói até hoje, e seguir em frente e reestruturar a sua vida, mesmo com essa dor. Porque aí em algum momento isso vai ser superado. Agora, com essa vingança, com esse sentimento aqui de que vai ter que devolver para você alguma coisa, é difícil de seguir em frente. Você está sempre com uma coisa te prendendo para trás. Então aqui está pedindo que você deixe isso de lado, mais conscientemente falando, para que isso seja resolvido o mais rápido possível, para você colar os seus cacos. Você precisa colar os seus cacos, você precisa seguir com a sua vida, e aqui fala muito de troca também, troca material, você precisa trocar materialmente a sua vida com outras pessoas, com outras histórias, isso aqui já é passado, a gente está falando aqui de passado, só que é um passado que você ainda faz muito presente. Então todas as mensagens aqui hoje para você, é que isso precisa ficar para trás, pelo seu bem, pela sua sanidade mental principalmente, porque dinheiro nenhum aqui, grupinho 2 vai devolver o que você perdeu e só você sabe o que você perdeu aqui. A gente não está falando só do dinheiro. O dinheiro, ele se tornou um protagonista aqui, mais no sentido da vingança, dessa resposta da justiça, mas não é aqui não é sobre dinheiro, aqui é sobre toda a turbulência que você viveu com essa perda. Só que isso você vai resolver na sua vida de outras formas. Não se prenda aqui com o resultado. Porque o resultado, ele não vai te agradar. Não tem como te agradar, como eu expliquei em toda a dinâmica que acontece a justiça. Porque o resultado envolve aqui mais pessoas, envolve mais perspectivas e envolve também tempo. Passou também muito tempo aqui dessa situação e é como a gente vê as histórias do nosso país, as histórias também das nossas vidas. O tempo é um rio que está sempre correndo, então essa correnteza ela acaba, né, no futuro, deixando alguma coisa lá no passado muito pequena. Mesmo que para você tenha causado muita turbulência, muitos problemas, quando você vai colocando mais tempo na situação, aquilo também, aquela turbulência toda, ela vai perdendo sentido, e ela também precisa perder o sentido, porque a sua vida não dita só nesse momento que você passou. A sua vida é cheia de vários acontecimentos, de vários altos e baixos, então você também está mantendo tudo em baixa, por conta desse período de baixa.
E eu acho que aqui a sua energia está pedindo um momento de alta, está pedindo que saia dessa baixa aqui, dessa instabilidade. E energia baixa é muito instável, então você precisa de uma energia mais equilibrada, uma energia mais alta, até para você ter um alívio. Você precisa de um alívio nesse momento, você precisa de paz. E quando você fica trabalhando só nessa guerra aqui interna, que é mais interna sua, você vai trazendo mais guerra e mais luta para sua vida atual. Então, assim, tem muito aqui para vocês repensarem, pensarem, refletirem, mas eu acho que deu para trazer um norte aqui do que aconteceu e do que está acontecendo e do que vai acontecer se você ainda se manter nesse mesmo movimento. Bom, eu vou parar por aqui. Eu espero que a leitura tenha te ajudado de alguma forma, tenha te trazido alguma cura no sentido aí da situação que você está passando. Se essa leitura não ressoar com você, deixa de lado que com certeza vai servir para outra pessoa e também olhe os outros grupos que com certeza terá alguma mensagem importante para vocês. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Hoje é dia de portal, o portal 11 do 11 é a energia da justiça e também do número 1, é um portal muito poderoso e hoje vamos trabalhar mensagens de cura. Vocês se conectaram com o grupo número 3 e vamos ver aqui, através das cartas, as principais mensagens para vocês no dia de hoje, que com certeza irá ajudar com alguma resposta, com alguma elucidação e com algum tipo de despertar que vocês precisam nesse momento. Então vamos lá. Bom, grupinho 3, aqui na energia mostra uma dificuldade com parcerias. Aqui podem ser parcerias de trabalho, pode ser sociedade, casamento, namoro, amizade, enfim, tudo que envolve parceria, que envolve a união com o outro. Vocês estão tendo aí desafios na troca com o outro, no elo com alguém aqui em específico. Aqui com certeza tem alguma situação específica de parceria que você está tendo muitos desafios, muitos problemas atuais. Mas aqui também o que dá para entender na sua energia é que os problemas que vocês estão tendo com parcerias é que você está colocando essas parcerias no lugar errado. Aqui fala muito de parcerias rasas. São parcerias rasas, mas que estão demandando ali mais profundidade. E aí, quando você não coloca essas parcerias num lugar de profundidade, quando você não se compromete, a vida vai testando, a vida vai trazendo os problemas. As dinâmicas também de cada um vai trazendo problemas para essa relação. E aí vai chocando, e aí não vai dando certo. E aí o que tudo isso está querendo dizer, grupinho 3? O que é raso, você tem que manter no raso, mas nem tudo dá para manter no raso. Porque tem parcerias que vão crescer, tem parcerias que vão se desenvolver e tem parcerias que vão exigir mais. Por exemplo, você pode se relacionar amorosamente com alguém sem compromisso por um tempo. Só que o tempo, ele também acaba ferrando muito. Por quê? Porque o tempo vai passando, as máscaras vão caindo. A gente não consegue manter muitas máscaras, a gente não consegue manter muita superficialidade com o tempo. E aí o tempo vai nos traindo. E aí aquela relação que é descompromissada, ela vai começando a afundar, porque precisa aprofundar. Então aqui você está tentando manter uma situação rasa na sua vida e as relações ali, o social que você troca com essa pessoa e também as dinâmicas que acontecem na sua vida e na vida dessa pessoa está pedindo mais de vocês. Está pedindo que essa relação ela se aprofunde, elas tenha mais comprometimento. A mesma coisa no trabalho, a gente não consegue ficar mantendo um trabalho ali com uma energia informal por muito tempo. A gente vai querer mais profundidade, a gente vai querer ter mais segurança de um trabalho, de um chefe, de um serviço, de um cliente e o vice-versa. A outra mão também vai querer isso, porque é o que está pedindo aqui na relação. E quando você vai mantendo naquele ar de superficialidade, vai começando a vir os choques, porque não dá para manter essa máscara por muito tempo. A gente consegue manter nos momentos que está tudo indo bem,
Só que a vida não é assim, a vida é de altos e baixos. E aqui tá fechando o cerco para vocês. Manter tudo isso de forma descontraída, dessa forma superficial, dessa forma rasa, o cerco está fechando, o tempo já passou demais aqui. E não tem como você manter isso sem um futuro, porque o futuro, grupinho 3 ele vai vindo. Os acontecimentos vão trazendo o futuro nessa situação. Não tem como você manter as coisas assim, tudo com óculos de lente cor-de-rosa, se a lente já foi trocada. A lente, a perspectiva é outra agora do que era no passado. Talvez lá no passado era leve, era fácil, era descomplicado, mas agora não é mais. Essa relação mudou, vocês mudaram, vocês estão em outra. Então aqui essas dificuldades estão acontecendo por quê? Uma das partes aí não está querendo se comprometer. Ou aqui ao contrário, você está tendo dificuldade porque você está tentando ali ter uma relação com alguém, seja de amor, de amizade ou de trabalho, você está tentando aprofundar com essa pessoa, você está querendo as coisas mais compromissadas, mais certinhas, e essa pessoa está fugindo. Então, seja você ou seja o outro que está fugindo, o que a gente consegue entender aqui é que não está tendo uma compatibilidade, não está tendo um compromisso de ambas as partes, e aqui precisa de um compromisso, aqui precisa de um firmamento, porque senão fica tudo muito solto e uma hora isso vai pesando. Pode parecer tudo muito descomplicado, muito simples, mas com esses acontecimentos, essas dinâmicas que vocês passam na vida de vocês, vai começar a impactar dentro dessa relação. Vai começar a vir e muitas coisas vão vir junto. Tem muita cobrança também, aí você acaba tendo que cobrar o outro, ou você é cobrado, cobrada, ou as próprias situações vão cobrando de vocês. E aí, quando que vocês vão firmar? Basicamente a pergunta é: quando que vocês vão se comprometer? E também aqui, para alguns casos, não é necessariamente de relacionamento, eh, de amor, de amizade, é relacionamento com a própria vida. Tem pessoas aqui que estão descompromissados com a própria vida. Não se firmam com nada, começam as coisas e não terminam. Não seguem uma crescente de alguma área da vida, fica deixando tudo solto, aí começa um pouquinho ali, já se descontenta com alguma coisa, já fica insatisfeito, já reclama e larga de mão. E aí como que as coisas vão crescer? Como que as coisas vão se desenvolver? E na sua vida está vindo desafios cada vez maiores. Se você não tem compromisso, se você não tem boas bases, você acaba sendo atropelado pelos acontecimentos, acaba vindo tudo em cima de você. E o que dá para entender aqui, grupinho 3, é que vocês precisam de fortes elos para as batalhas que estão vindo para a vida de vocês de agora e também diante aí do seu futuro que está chegando. Então você precisa se lançar em algo mais firme, mais forte e não correr, porque os desafios aqui também é de pessoas que começam a correr quando as coisas vão ficando sérias. Isso é a vida, esse é o jogo da vida. As coisas a gente começa dessa forma despretensiosa, a gente vai tentando, vai soltando um pouquinho aqui, vai soltando um pouquinho ali, o outro lado também, a gente vai firmando laços, a gente vai firmando compromissos, e aí a gente vai criando não só elos, mas bases. Uma pessoa que não cria elo nem aqui, nem lá e nem em lugar nenhum, ela vai ficando muito solta, ela vai ficando muito fragilizada, muito mais vulnerável. Então aqui também na sua energia está querendo dizer que você precisa de pessoas, você precisa de ter bons elos, você pode ser ótimo sozinho, mas você não pode ficar se colocando sozinho e vulnerável em tudo. Então você precisa de apoio, para muitas coisas você precisa de apoio, você precisa ter boas parcerias, você precisa ter mais seriedade nas suas relações, porque muitas coisas vão vir para cima de você, para cima das outras pessoas também, mas quando a gente está bem acompanhado, a gente fica mais tranquilo, as coisas não pegam a gente, de uma forma tão pesada. E aqui também na sua energia está pedindo que você se dê essa paz. Com essas boas relações, com esses bons elos, você vai ter mais paz. Talvez para você aparentemente, firmar ali um compromisso com alguém, ter um relacionamento sério, ou estar
trabalhando numa empresa mesmo com um contrato firmado, talvez seja algum tipo de prisão, mas na verdade não é. Na verdade, é mais alívio, é mais tranquilidade, você tem tempo de ter um descanso aqui mais mental, de não ter que pensar em tudo. Então quando você tem uma outra pessoa, quando você tem outras, pessoas também, não só uma, mas outras pessoas para contar, você tem outras cabeças pensantes, você tem outras mãos para ajudar. E quando você está muito sozinho, você tem que ser um testa de ferro de tudo. Então a sua energia está pedindo aqui, grupinho 3, que vocês firmem elos, mas elos reais. Saia desse superficial e, por exemplo, tente ter uma amizade mais séria, mais bem estruturada na sua vida. Não fica só ali saindo para beber alguma coisa, ir para uma festa ou tomar um cafezinho. Vá além disso. Sua energia está pedindo que você vá além. Pergunte como aquela pessoa está, ouça mais desabafos, desabafe também, troque mais de forma verdadeira, que você vai ter um outro olhar e você vai ter uma outra resposta da sua vida, dessas pessoas que você vai se conectar ou que você já está se conectando. E por mais que você tenha, passado por algumas coisas ruins aí nas suas relações, você não tem que ficar trazendo isso para as novas relações. Você não tem que ver sempre o mal em tudo, porque aqui precisa tirar as máscaras, precisa, tirar também essas armas, essas defesas, esses muros que você criou, ou que a outra pessoa criou também, para que aconteça um elo mais forte, porque senão não passa disso. E aí na sua vida não tem solidez, as coisas ficam sempre soltas, sem conclusão, e aí acaba terminando uma amizade rasa, aí você vai para outra, e também no amor e no trabalho e vice-versa. E aí é só dança das cadeiras, não tem uma solidez, não tem uma base, você não tem um porto seguro, que você pode contar, você não tem para onde correr, e isso dificulta a sua vida. Isso torna a sua vida mais difícil e as suas parcerias mais difíceis. Então o que você olha: "Ah, eu não consigo firmar com ninguém, não dou certo com ninguém", na verdade é que porque você não está deixando as coisas aprofundarem, grupinho 3, e as coisas precisam se aprofundar. A gente quando está ali conhecendo mais intimamente as pessoas, que a gente está tirando as nossas máscaras sociais, a gente está se mostrando mais verdadeiro para os outros, é nítido que isso vai assustar, é nítido também que algumas pessoas vão correr, quando a gente começa a mostrar também as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, muitas pessoas correm, mas também muitas pessoas ficam. E é isso que você precisa tirar à prova. Você precisa ver quem que vai ficar. E você também, com quem que você vai ficar, quando as coisas não estiverem como você gostaria ou como o outro gostaria. Porque o calo sempre vai começar a apertar, para as 2 pessoas. Nessa troca sempre vai ter instabilidades aí que vão testar essas relações. Então assim, aqui tá pedindo que você dê mais tempo, que você tente mais, até para você ter mais histórico com essas pessoas, para você já não ficar cortando logo de cara, e fica só nesse raso e você não aprende, você não se relaciona verdadeiramente com as pessoas. E não é legal quando a gente corre, quando as coisas ali estão crescendo e amadurecendo, porque esse é o ciclo natural da vida. Tudo começa, cresce, amadurece e depois vai morrendo, vai findando. E as relações também são assim, não tem como você só começar e ficar só naquele começo, porque o começo é tudo muito bom, como por exemplo na fase infantil, que a gente começa como um bebê, é tudo lindo, é bebê, é muito fofo, aquela fase que está começando a falar, aí depois vai para adolescência, vai crescendo, aí o pessoal fala: "Ai, fica chato", começa a responder, na verdade é aquela pureza, não tem mais aquela pureza e aquela inocência. A mesma coisa com as relações. Com o passar do tempo, a gente não tem mais aquele encantamento, a gente já conhece aquela pessoa. E aí vai demandando outras facetas de cada um, mas as facetas verdadeiras.
E isso pode assustar, mas na sua energia, isso vai dar muita base para sua vida, e isso vai te trazer também mais relações, porque aqui, não fala só de relacionamento só entre 2 pessoas, aqui também fala de mais pessoas, de outras pessoas que você também vai se relacionar, além do amor, além do trabalho, além da amizade, porque é um grupo de relações que você vai mantendo na sua vida. Mas o que dá para entender aqui é que você fica deixando só naquele começo, você só quer aquele encantamento do começo. Por isso que tem muitas pessoas que não estão dando certo aí no amor, porque elas sabem que o começo para elas é muito desgastante, porque até você chegar ali num tipo de pessoa que seja dentro do perfil que você busca, né, tem toda aquela triagem que passa no começo, para chegar num tipo bacana ali, seja num flerte ali normal, de conhecer uma pessoa no trabalho, ou através de um conhecido, um amigo, ou em aplicativos de relacionamento, enfim, sempre tem esse começo. Só que as coisas são assim, você não vai brotar uma história do nada, as coisas precisam de um começo, de meio e de fim. E você só mantendo o começo ou só mantendo o meio ali também, que é uma fase bacana, que é também essa fase superficial, não dá certo, porque vai chegar a hora da seriedade, vai chegar a hora dos problemas, vai chegar a hora que vai chamar a responsabilidade de um, a responsabilidade de outro, vai chegar a hora das cobranças, do ciúme, da inveja, de tudo que as relações exigem. E quem conseguir ultrapassar, o que que vai fazendo? O que que vai acontecendo? As relações vão se fortalecendo. É isso que não está acontecendo na sua vida, grupinho 3. As suas relações, elas precisam se fortalecer. E não vai ficar tudo lindinho, tudo bonitinho na sua vida ou na vida do outro. Sempre vai ter os altos e baixos, e uma hora você vai estar em baixa, o outro que vai te levantar, e os papéis vão se inverter. E é por isso que a gente precisa desses elos, porque se a gente fosse bem sozinho, não teria as relações elas são muito necessárias na formação do ser humano, também para manter a sanidade mental do ser humano, e também isso vem aqui na sua estrutura mental. Você precisa de ter boas relações para ficar bem mentalmente. Talvez aí você não está se sentindo bem, ou está mais para baixo, mais depressivo, a sua vida está te encurralando com momentos aí de baixa, você não vê saída, porque você não tem boas pessoas para conversar, para desabafar, você não tem outras perspectivas, pessoas que te levantam. Então aqui está pedindo que você olhe mais para as suas relações, com um olhar mais verdadeiro, mais consciente, mas também que você precisa aprofundar nessas relações para você ter, ajuda do outro lado. E às vezes está tudo ruim também, você não tem apoio, porque você também não demonstra que você está passando por um perrengue, que você não demonstra que está precisando de um colo, de um ouvido. Se você sempre se coloca que "tá tudo bem, eu me basto, eu consigo", o outro não tem espaço de te ajudar, o outro não tem espaço de trazer para você um outro recorte. E aqui a gente sempre vai se atravessar nas nossas relações. Um vai trazendo alguma coisa boa para o outro, mas isso precisa de pagar para ver, né? Precisa de arriscar, precisa de tentativas, de erros, de tempo e de amadurecimento. Aqui, grupinho 3, as suas relações precisam amadurecer, precisa sair aí do jardim de infância. Se estiver ali com uma troca muito infantiloide, com muita cobrança, muito ciúme, também é difícil. As coisas precisam crescer, precisa de também conversar, às vezes precisa de uma conversa difícil, de falar: "Olha, você fez isso que me chateou", de ultrapassar obstáculos. Se a gente não fizer isso, a gente também não cresce nos nossos relacionamentos, e a gente sempre se coloca de vítima, é sempre o outro que me traiu, é sempre o outro que me fez mal, e nem tudo é sempre só isso, é só o mal que o outro fez. Quando a gente está falando de troca de relações, pode ter certeza que sempre tem falta das 2 partes. E quando a gente vai se conscientizando, quando a gente vai olhando as coisas com um olhar mais verdadeiro e mais maduro, a tendência é que as nossas relações elas se fortaleçam cada vez mais.
e a gente tem mais verdade, a gente tem mais espaço de ser a gente, de ser inteiro, de não ficar ali inventando um personagem, pisando em ovos para falar com as outras pessoas. É muito bacana quando a gente consegue ser a gente mesmo, que a gente é aceito como é, e mesmo ali com chamadas de atenção, ou quando alguém fala alguma coisa que a gente não gostaria de ouvir, mas a gente precisa ouvir. Então, no geral, talvez você precisa de relações fortes para te não só te fortalecer, te reerguer, mas também para chegar e falar para você o que você precisa ouvir naquele momento. E gente também que só fica na superficialidade, que só fala o que você quer ouvir, e só fica ali batendo nas suas costas, e também te colocando no erro, porque às vezes assim tá te colocando mais no erro do que acerto, isso também não é legal. Então aqui, repense as suas relações e fortaleça mais, aprofunde mais, que com certeza você vai ter uma outra resposta da vida, os seus relacionamentos com certeza vão mudar e você vai ter experiências mais profundas, que eu acho que o geral é o que a sua energia está pedindo atualmente, que você tenha realmente elos, que não seja só, sabe, essa coisa solta que você não tem futuro, que você não tem norte, não, aqui está pedindo que tenha um norte, que bata o martelo aqui nessa relação, que se formalize um namoro, um noivado, um casamento, um trabalho, uma amizade, e saia desse conto de fadas aqui, porque ilusão não aguenta muito tempo. Energia rasa, energia superficial, tenha certeza que o tempo sempre passa por cima dessas facetas aqui. Então é seriedade. A energia de vocês pede elos de verdade, porque vem aí para vocês e também para as pessoas que vocês estão trocando, vem períodos aí de obstáculos, de desafios e precisa de união. Precisa aqui de boas parcerias para ultrapassar esses obstáculos. Bom, eu vou parar por aqui, eu acho que já é suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa leitura tenha trazido alguma elucidação aí do que vocês estão passando nesse momento. Se não ressoou com a energia de vocês, escute os outros grupos que com certeza terá uma outra mensagem. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.